Olá, boa noite. Falamos ao vivo da TV Sudoeste em Vitória da Conquista. Começa agora o debate entre os candidatos a prefeito do município. As outras emissoras afiliadas à Rede Bahia também realizarão o debate neste momento. São elas a TV Bahia em Salvador, a TV Subaé em Feira de Santana, a TV Santa Cruz em Itabuna, a TV São Francisco em Juazeiro e TV Oeste em Barreiras. É mais uma oportunidade de examinar propostas e avaliar o desempenho dos candidatos antes da eleição do próximo domingo. A decisão final é sua, eleitor. Faça a escolha e vote consciente. Aqui no nosso estúdio recebemos os candidatos de Vitória da Conquista, cujos partidos ou coligações têm acima de 9 representantes no Congresso Nacional. Arlindo Rebouças, do PSDB, Fabrício Falcão, do PCdoB, Erzen Guzmão, do PMDB, Roberto Dias, do PDT, Joás Meira, do PSB e José Raimundo Fontes, do PT. O posicionamento dos candidatos aqui no estúdio foi decidido por meio de sorteio. Vamos agora conhecer as regras do debate. Nos 4 blocos do debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e no terceiro blocos, os temas serão determinados por sorteio, aqui ao vivo. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. No segundo e no quarto blocos, os temas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Em todos os blocos do debate, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder terá 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica e quem respondeu tem 45 segundos para a tréplica. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais em ordem também estabelecida por sorteio. O primeiro bloco será de tema determinado. Neste bloco e somente nele, cada candidato poderá fazer uma pergunta e todos os candidatos terão de ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. No segundo, terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. As regras assinadas por representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais nem acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Mas se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir direito de resposta. Esse pedido será analisado por mim e nossa equipe de produção e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para a sua defesa e deve se manter dentro do tema. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de documento, texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Vamos então começar o nosso debate. Esse primeiro bloco será de tema determinado. Nós vamos agora fazer o sorteio do primeiro tema, que será transporte público. E de acordo com o sorteio realizado com os assessores dos candidatos, quem faz a primeira pergunta é o candidato Joás Meira. Por favor, candidato. Quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? É o candidato Erzen Guzmão. Candidato Erzen. Candidato Joás Meira tem 30 segundos para formular a pergunta. Inicialmente, muito boa noite ao cidadão conquistense, boa noite a você, Judson, boa noite aos candidatos. Sabendo da problemática do que é o transporte público nas grandes cidades, gostaríamos de saber do candidato Erzen Guzmão qual o seu projeto em relação ao transporte público, tendo em vista que no seu programa de governo o senhor coloca BRT e van como transporte alternativo. Como explicar isso? O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta, candidato Erzen. Veja bem, doutor Joás, nós entendemos que o transporte de vans em Conquista já é uma realidade. Eu não implantei, ele está implantado de maneira desorganizada e nós sabemos que a Prefeitura não tem nenhuma autoridade sobre o transporte considerado clandestino, mas é o transporte que vem atendendo a cidade de Vitória da Conquista. Entendendo esta situação, nós, no nosso governo, nós haveremos de regulamentar de maneira equilibrada, de maneira responsável, para que não ocorra nenhum conflito. Portanto, eu entendo que o sistema
de Vitória da Conquista comporta. Infelizmente, a gestão de 20 anos do PT não conseguiu avançar no transporte e BRT passa a ser algo estranho. No entanto, o prefeito de Feira de Santana conseguiu implantar, está em fase de implantação, com recursos na ordem de 100 milhões de reais o BRT. Portanto, Vitória da Conquista precisa preservar os caminhos existentes, são poucos, abrir novos espaços e, portanto, as vans é uma realidade na cidade, vai facilitar a mobilidade urbana. Candidato Joás Meira tem 1 minuto para a réplica. A questão das vans é uma questão que tem que ser olhada com muito cuidado, com muito critério, porque há um índice, não é, que se calcula para saber a questão do custo, do preço da passagem. A partir do momento que entrarem vans em uma quantidade grande, você pode desestabilizar o sistema que já está implantado. Quem vai pagar a gratuidade do idoso, a gratuidade do deficiente físico, a meia passagem do estudante? Outra coisa, sobre a questão do BRT. O senhor mesmo, em determinado programa seu, disse que Vitória da Conquista tinha muita dificuldade na sua mobilidade. Como que um ônibus grande, articulado do BRT, circularia por aqui? Outra coisa, o custo do quilômetro do BRT é em torno de 20 milhões. Como conciliar estas ideias, que certamente têm um risco de aumentar a passagem e de piorar a circulação e a mobilidade urbana e encarecer a passagem e desorganizar o sistema de transporte? Candidato Ezen Guzmão tem 45 segundos para a tréplica. O senhor tem toda a razão em pensar assim, porque faz parte de um governo que pensa no ontem. O senhor está no passado. E nós precisamos avançar. Veja, candidato, que o VLT foi implantado em Sobral com apenas 180 mil habitantes. 180 mil habitantes, Sobral deu um salto e implantou, não foi BRT, foi o VLT. Em relação às vans, nós entendemos que a quantidade, as condições, nós faremos um estudo. Salvador, nós temos 2.700 ônibus e o prefeito, considerado o melhor do Brasil, Assemineto, implantou em Salvador, sem conflito, o transporte alternativo que funciona muito bem na capital. Candidato Joás Meira, muito obrigado. O senhor pode voltar para o seu lugar. Candidato Ezen Guzmão, que pelo sorteio é o próximo a fazer a pergunta. O senhor pode permanecer aqui, candidato? Vem aqui para esse outro púlpito e o senhor vai agora escolher a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta. A minha pergunta é ao candidato do PT. Candidato José Raimundo Fontes, por favor. Candidato Ezen, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Nós sabemos que o maior problema de Conquista hoje é água. Você que está me acompanhando sabe o que nós estamos falando. É grave a situação de falta d'água. O governo do PT vem prometendo, e antes de completar, antes de pagar a promessa da primeira barragem, prometeu a segunda barragem. Nenhuma e nem outra. O que houve, candidato? Candidato José Raimundo tem 1 minuto e 30 para a resposta. Eu queria cumprimentar o público que nos assiste, dizer que estamos nesta campanha com uma vice-prefeita, Cidélia Porto, que muito honra a nossa coligação, uma mulher de luta, de trabalho, com o serviço prestado na área social em Vitória da Conquista. Com relação ao problema de abastecimento de água de Vitória da Conquista, lembro que depois de quase 30 anos, o primeiro projeto que surgiu foi no governo Wagner, que, percebendo a ampliação da malha urbana e também o crescimento extraordinário da cidade, a cidade que mais cresceu no norte e nordeste do Brasil, determinou a construção da barragem do Rio Catolé. E, imediatamente, na medida em que se esperava a construção da barragem, construiu uma adutora do Rio Catolé para garantir o abastecimento de água de Vitória da Conquista. E fizemos 3 licitações e deram desertas, por problemas burocráticos que não cabe aqui agora responder.
E mais ainda, recentemente, concluímos um adicional de mais 5 milhões para garantir o abastecimento enquanto sai a barragem, que já está pronta para sair a licitação. O candidato Wesley Guzmão faz a réplica em 1 minuto. Sobre a adutora, a localização não foi a melhor. A captação de água flutuante ali nunca vai resolver problema de Conquista, se quer amenizar. Agora, candidato, o que houve foi o governo do PT não priorizar um problema tão grave que você que está me acompanhando sabe do que eu estou falando, as torneiras sem água. O governo Wagner gastou em propaganda 900 milhões de reais e o atual governo 100 milhões, 1 bilhão em propaganda. Portanto, eu entendo, candidato, que faltou prioridade, vontade de realizar, vontade política. É inaceitável a terceira maior cidade da Bahia ficar aguardando e vocês prometendo e renovar as promessas. 20 anos aguardando e a água, nós entendemos que o conquistense requer, cobra, aliás, providências. 45 segundos para a tréplica, candidato José Raimundo. Se faltasse prioridade ao governo da Bahia, no que diz respeito à água de Vitória da Conquista, a Conquista estaria igual a São Paulo, que levou praticamente 1 ano e meio, 2 anos com racionamento. Ou então como Itabuna, que ficou praticamente um semestre inteiro sendo abastecida por carros-pipas. Não, nós percebemos o problema, encaminhamos as soluções e o convênio entre o governo do Estado e o governo federal está assinado, os recursos estão já alocados e a barragem do Catolé vai ser construída assim pelo governo Rui Costa. É um compromisso dele, com nosso apoio, porque nós reivindicamos essa obra. Ok, obrigado ao candidato José Raimundo, candidato Wesley Guzmão. Fazer aqui uma correção. Nessa rodada de perguntas, eu acabei não fazendo o sorteio do tema, mas isso será corrigido no próximo bloco do debate. Obrigado aos senhores. Agora a gente vai sortear o tema que será abordado na próxima rodada de perguntas. O tema: segurança pública. De acordo com a ordem do sorteio, o candidato Roberto Dias é o que vai fazer a pergunta nesse momento. Candidato, a quem o senhor escolhe para fazer a sua pergunta? Escolheria o candidato Arlindo Rebouça. Por favor, candidato. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Arlindo, nós sabemos que os índices de violência em Vitória da Conquista são altíssimos. É inadmissível que, recentemente, 6 jovens foram mortos, assassinados pela criminalidade e pelo tráfico de droga. Caso o senhor venha a ser eleito, quais as medidas que o senhor tomará na sua gestão para diminuir, para trazer para os índices aceitáveis ou até baixar totalmente a violência na nossa cidade? 1 minuto e 30, candidato Arlindo, para a resposta. Primeiro, eu entendo que violência urbana não se resolve com polícia na rua apenas. Você tem que ter um projeto muito mais amplo, que é envolver toda a sociedade, os clubes de serviço, as igrejas, fazer inclusão social, escola no tempo integral. Aí sim que você vai diminuir bastante. O que é mais interessante é porque a violência e Vitória da Conquista, ela começou a crescer quando, no governo do atual candidato do PT, teve a pior nota do Brasil. Então, nós podemos ver que a educação tem a ver com a violência. Em 2010, foi o maior índice de violência. Então, por isso que nós temos que cuidar desse jovem, área de lazer para essa juventude que não tem, a periferia está totalmente abandonada. Nós temos que incluir os pais dos alunos, né, para que faça integração, escola, segurança, polícia, porque a polícia também é importante, mas é participar na preventiva. Todo tratamento preventivo é muito mais barato que o curativo. E o que nós temos hoje no nosso município é a juventude sendo assassinada todos os dias. Nós passamos de 150 esse ano. Em 2014, foram 170. Em 2010, passou de 200. Quer dizer, vão dizimar essa juventude que está aí. E não é só o jovem, não. É também os pais. Está terminando. Ok, candidato. O candidato Roberto Dias faz a réplica em 1 minuto. Nós temos
um projeto totalmente registrado em cartório da criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que é de autoria dos nossos vereadores, Davi Salomão, e é um projeto que nós pretendemos implantar caso sejamos eleitos. Nesse projeto ele consta vários temas, vários índices como segurança pública, criação da guarda municipal, criação de um sistema de monitoramento mais radical e online. Nós também temos um sistema de criação de uma guarda efetiva nas escolas, para que, onde os nossos jovens são mais assediados pelo tráfico, ali sim nós queremos montar realmente algo que venha dar certo em Vitória da Conquista. O que o senhor acha de um projeto deste nível na nossa cidade, para que possamos diminuir os índices de violência que tem atuado tão altamente em Vitória da Conquista? Candidato Arlindo, 45 segundos para a tréplica. O nosso governo, nosso plano de governo está aí. Nós vamos fazer inclusão social. Nós vamos juntar todos os clubes de serviços, as igrejas, a polícia, juiz, Ministério Público, Conselho Tutelar, para resolver de uma vez por todas. Diminuir esse índice absurdo, que é um dos maiores do mundo. Nós não podemos deixar. Você nunca viu um jovem nascer com arma na mão, uma criança nascer com arma na mão. Você nunca viu ele nascer violento. Ele se transforma em violento, porque talvez não teve nenhuma oportunidade, porque o Estado, o município, é ausente nesse processo. Então, no nosso governo, nós vamos botar a escola em tempo integral, unir a comunidade em combate ao crime. Candidato Roberto Dias, muito obrigado. O candidato Arlindo Rebouças permanece aqui, porque pela ordem do sorteio, o senhor é o próximo a fazer a pergunta. Candidato Arlindo, por favor. Vou sortear aqui o tema que será debatido nesse momento. Saneamento básico. Para quem o senhor vai dirigir sua pergunta, candidato? Quem não foi perguntado ainda? Joás Meira, Fabrício Falcão e Roberto Dias ainda não foram perguntados. Vou perguntar para Fabrício. Por favor, candidato Fabrício. 30 segundos para a sua pergunta. Conquista é dita como a cidade onde nós temos o melhor saneamento no Brasil, segundo é dito. Mas nós verificamos que na periferia, nos bairros periféricos, o povo está lá jogado a lama mesmo, o esgoto a céu aberto, né? Toda a contaminação. O seu governo, o seu partido, fez parte desse governo. O que é que o seu partido tem para o saneamento de Vitória da Conquista? Candidato Fabrício Falcão, 1 minuto e 30 para a sua resposta. Em primeiro lugar, boa noite a todo o povo de Vitória da Conquista, que está aqui nos assistindo aqui hoje, um debate importante para a população decidir em quem votar as eleições. Primeiro dizer, candidato, que o senhor também já fez parte desse projeto político, o senhor foi líder do atual prefeito Guilherme Menezes na Câmara, então o senhor também não pode falar que eu fiz, nós fizemos, o senhor também. Na verdade, Conquista tem sim um dos melhores saneamentos básicos do Brasil. Eu, como vereador, cobrei muito isso ao governo do Estado, como deputado também. Conquista tem cerca de 86% da cidade atendida por saneamento básico, é um dos melhores do Brasil. Tem uma estação de tratamento de esgoto, que é um dos mais modernos do Brasil e do mundo, uma estação que custou muitos recursos e tem uma importância muito grande para a saúde pública de Vitória da Conquista. Então, neste aspecto, já existe um trabalho muito grande e eu, como prefeito de Conquista, sendo eleito a partir do dia 2 de outubro, cobrarei para sairmos do patamar de 86% para chegarmos a 100% e aí temos uma cobertura 100% para a cidade. Claro que muita coisa se faz, mas muita coisa falta fazer. O governo não são projetos acabados e o que nós nos propomos como prefeito de Conquista para de outubro é continuar a fazer esse trabalho e não só com o saneamento, como a questão da água, que é uma coisa grave que passa por de Conquista e nós também estamos cobrando e vamos buscar que o governo do Estado garanta a construção da barragem, que o povo de Conquista não pode passar por esse grave problema que é a falta da água no nosso município de Vitória da Conquista. Candidato Arlindo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Em nosso governo, nenhum loteamento será aprovado pela Prefeitura se não tiver o saneamento básico instalado. Porque nós entendemos que o prejuízo que está aí hoje foi graças aos governos anteriores, inclusive o que o candidato fez parte, aprovou loteamentos sem nenhuma infraestrutura, inclusive Henriqueta Prates, Recanto das Águas e outros. O próprio município fez aqueles assentamentos, mas não fez a infraestrutura. Menosprezando aquelas pessoas que vivem lá de baixa renda. E nós sabemos a necessidade do esgotamento sanitário.
porque é através do esgotamento sanitário que você melhora a saúde pública, você dá dignidade a esse povo. E nós temos que dar. E o nosso governo vai dar dignidade a esse povo, principalmente a periferia que está lá abandonado. Muitas vezes falta limpeza pública, falta escola, área de lazer, educação e saúde. E vamos levar para a periferia todo esse serviço para dar dignidade a esse povo. Candidato Fabrício, a tréplica em 45 segundos. Candidato, parece que o senhor não faz parte do Poder Legislativo. O papel do vereador é, antes de mais nada, fiscalizar o poder executivo municipal, cobrar que ele cumpra as leis municipais. E nesse aspecto, o senhor falou de vários loteamentos que foram abertos, sem infraestrutura básica, com relação a saneamento e outras coisas mais. Então, o senhor não cumpriu também o seu papel de legislador, de cobrar, de chamar a prefeitura para cumprir o seu papel, que é respeitar as leis municipais. O senhor, como vereador, deve ter aprovado leis como essas. Então, as leis que o senhor próprio constituiu como vereador na Câmara Municipal não garantiu o cumprimento dela. Então, parece que o senhor está no mundo da lua e não percebe que o senhor, como vereador, tem o papel de fiscalizar e cobrar com que o prefeito faça com que as leis municipais sejam cumpridas no município de Vitória da Conquista. Eu agradeço o candidato Arlindo, candidato Fabrício. Agora, pela ordem do sorteio, o próximo candidato a fazer pergunta é o candidato José Raimundo Fontes. Por favor, candidato, eu vou aqui fazer o sorteio do tema que será perguntado. O tema é água. Candidato José Raimundo, por favor. Isso. Aqui, nesse púlpito aqui, por favor. Aí o senhor escolhe Roberto Dias ou o candidato Joás Meira para o senhor dirigir sua pergunta. Candidato Joás Meira. Candidato Joás, por favor. Candidato José Raimundo, o senhor tem 30 segundos. Doutor Joás, gostaria de saber do senhor qual a sua opinião, o seu entendimento desta alternativa que o governo do Estado está buscando para a Vitória da Conquista, regularizar e equilibrar definitivamente o abastecimento de água, que é a adutora do Catolé, que, por sinal, o candidato do PMDB parece que é entendido também em saneamento, o engenheiro, porque ele disse que a localização não está boa. O que é que o senhor acha dessa proposta? Ok, candidato Joás tem 1 minuto e 30 para a resposta. Nós entendemos a importância que é os governos trabalharem de forma planejada. A questão da água ela é uma questão que ela deve ser pensada para os próximos 10, 15, 20 anos. Entendemos que estas ações que foram empreendidas até o momento foram ações paliativas. O que realmente espera-se mesmo é a construção definitiva desta barragem do Catolé, que vai nos dar uma alternativa segura para os próximos anos. Nós temos que pensar também na questão relacionada ao abastecimento de água, não apenas a questão da cidade. A gente tem que pensar também muito bem a questão da nossa zona rural. É preciso ampliar, no nosso governo existe planejamento para se fazer aguadas, pequenas barragens, para buscar investimento, para se investir na área também de poços artesianos, ou seja, dar condições para que o homem do campo, não é, tenha também sua autonomia. Entendemos que é preciso, não é, que haja agilidade. Nós não entendemos por que tanto entrave burocrático, não é, em algo tão precioso que é a barragem. Entendemos que é preciso urgência nisso e a gente, como prefeito, né, vai continuar cobrando do governo estadual a implantação rápida dessa barragem. Candidato José Raimundo Fontes, a réplica em 1 minuto. Você tem razão, a burocracia é um dos problemas nacionais, mas mesmo assim, a licitação já foi feita 3 vezes, a nova planilha está aprovada e vai sair a licitação. Mas eu gostaria também de dizer que os nossos governos construíram uma verdadeira estrutura hídrica em todo o município de Vitória da Conquista. São mais de 4.600 cisternas para a captação de água da chuva, foram mais de 200 barragens e aguadas construídas nesses anos, no último período, 23 grandes barragens, além de mais de 80 sistemas simplificados da SERB, que leva água para todos os povoados do nosso município e para 3 distritos. Lembro também que hoje a água da Embasa chega a 7 distritos e está chegando agora também em Veredinha. Candidato Joás Meira, a tréplica em 45 segundos.
Outro assunto importante relacionado também ao abastecimento de água é a questão da Embasa. A Embasa tem um contrato de prestação de serviços, que é uma concessão municipal que está vencendo nesse período agora, e é preciso que a Embasa, que é uma empresa que obtém lucros do abastecimento de água, que ela também se planeje. Então, consta do nosso programa de governo que, enquanto prefeito, nós vamos estar cobrando da Embasa que ela tenha dentro do seu planejamento ampliar a rede de abastecimento de acordo com a demanda. Então, como prefeito, vamos estar cobrando também uma eficácia da Embasa. Ok, candidato Joás Meira e José Raimundo Fontes, muito obrigado. Agora, pela ordem do sorteio, o candidato Fabrício Falcão vai fazer a pergunta para o candidato Roberto Dias, que é o que ainda não falou nesse bloco. Eu vou fazer aqui o sorteio do tema. O candidato Roberto Dias pode se aproximar. O tema da pergunta é combate à corrupção. Candidato Fabrício, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, a questão da corrupção no Brasil é uma das questões mais graves que existe no nosso país neste momento. Precisamos zelar pela coisa pública, respeitar o nosso país, o dinheiro público, garantir que o cidadão não seja desrespeitado naquilo que tange a questão pública. Nós temos aí vários partidos que fazem processo de corrupção muito grave. Quero saber o que o senhor vai fazer para combater a corrupção dentro do seu governo, caso o senhor seja eleito prefeito de Vitória da Conquista. Candidato Roberto Dias, 1 minuto e 30 para a resposta. Bem, candidato, realmente a corrupção ela está exposta na mídia, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. E Vitória da Conquista, nós temos visto aí muito debate, nós temos visto discussões na mídia da televisão, até nos programas políticos aí, a respeito da corrupção. Na nossa gestão, nós queremos fazer uma gestão baseada na honestidade e nós queremos fiscalizar, sim, fiscalizar de preferência as empresas contratadas que prestarão serviço para a nossa prefeitura, que é justamente de onde geralmente acontece a corrupção. Nós não vamos admitir corrupção no nosso governo e vamos tratar com severidade. Teremos uma equipe técnica especializada para fiscalizar todas as empresas, todos os contratos que são feitos com a Prefeitura de Vitória da Conquista, para que não haja corrupção no nosso governo. Nós queremos trabalhar pautado na ética, pautado na responsabilidade, porque a população de Conquista merece respeito. É necessário que um gestor público ele dê uma resposta honesta para a população, para que as verbas, os impostos arrecadados, seja arrecadado, mas que seja aplicado nas obras necessárias para o crescimento da cidade, para os investimentos na saúde, na segurança, no transporte público. E não é justo que a corrupção venha atuar e venha levar o dinheiro da população tão sofrida no nosso governo. Candidato Fabrício, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Segundo dados do TSE, o PMDB é o segundo partido que tem mais corruptos no Brasil. O PSDB o terceiro, o PDT o sexto. O meu partido, o PCdoB, não aparece em nenhuma lista com nenhum político envolvido em corrupção, nenhum deputado condenado, isso para mostrar a você o que é o nosso partido, o nosso projeto político. Eu, como vereador, que fui em Vitória da Conquista, criei o primeiro projeto no interior da Bahia que coibia o nepotismo, que era vereadores e prefeitos colocar parentes na Câmara. Foi a primeira lei no interior da Bahia, foi minha, para coibir a prática desrespeitosa de você empregar parentes no âmbito do Parlamento Municipal ou da Prefeitura de Vitória da Conquista. Eu também fiz ali uma ação importante, que o vereador tinha 3 meses de recesso parlamentar, caímos ali para 30 dias, mostrando o nosso zelo pelo dinheiro público, o respeito à administração municipal e garantindo que o cidadão tenha o mesmo respeito que tem o homem na política, e desta forma respeitar o dinheiro público. Então tive ações concretas no combate à corrupção e ao desrespeito e à imoralidade no âmbito do poder municipal. 45 segundos para a réplica, candidato Roberto. Eu fico feliz, candidato, em saber que o seu partido não tem histórico de corrupção, mas eu quero falar do nosso governo. Nosso governo será pautado, como eu falei, na responsabilidade, porque as pessoas que pagam imposto, as pessoas precisam que esse imposto, essa verba seja investida em obras públicas. E Vitória da Conquista, nós precisamos realmente investir o dinheiro do trabalhador suado nas obras públicas. Cada dinheiro que vier para cada setor será investido no setor propriamente dito. Então, nós vamos fiscalizar de perto todo
propósitos, se porventura existir alguma empresa que não esteja cumprindo, nós vamos estar criteriosamente punindo. Ok, obrigado, candidato Fabrício. O candidato Roberto Dias podem voltar para os seus lugares. Termina aqui o primeiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Depois dos comerciais, voltaremos com o bloco de tema livre, Globo Eleições 2016.